O diabo disse: não posso deixar que isso comece agora, cura divina. Se começarem, eles vão derrubar meus sustentáculos. Isso mesmo, porque posso enganá-los por aí com um pouco de teologia de vez em quando, mas com certeza não posso enganar essa coisa real que se manifesta e as pessoas a veem ser feita. Vou impedir isso antes que o outro grupo entre em cena. Ele não impediu, então não pode impedir agora. Isso mesmo. O Evangelho de Deus seguirá adiante, e adiante, adiante, adiante. Quando já não houver céus ou terra, essa palavra ainda permanecerá a mesma. Porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Não podem passar. Essas palavras são tão imortais quanto o próprio Deus. Não podem passar. Eu creio em cada palavra dela. Tudo o que Jesus foi, Ele é agora e sempre será. Isso mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo de hoje. Admito que tem sido pisoteado, ridicularizado, mal interpretado, deturpado e tudo mais assim. Isso é só o diabo falsificando. Mas há um batismo real e genuíno do Espírito Santo que traz os mesmos resultados que tiveram no dia de Pentecostes. Isso mesmo. Claro, o diabo tem velhos chamarizes e corvo por aí. Eu lhes digo a verdade. Toda vez que virem um espantalho, lembrem-se, há algo bom por perto. Isso mesmo, claro, não se vê um espantalho em velhos abacaxizais, ou, quero dizer, em cercas vivas aqui. Coloca-se sob as grandes árvores doces, é onde se vê o espantalho, pois estão querendo afugentar. O diabo põe cada espantalho em volta da boa religião genuína do Espírito Santo que ele possa colocar ali. Porque bem ali está Jesus Cristo, o Filho de Deus ressuscitado com seu poder imortal, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Isso significa assim seja. Muito bem. Agora vemos que eles os colocaram no cárcere interior. Na manhã seguinte deram-lhes uma boa surra e os despediram. Agora encontramos Pedro esta manhã em pé entre eles aqui no capítulo 4. E ele disse: ora, vós, homens israelitas, e vós que habitais na Judeia, seja-vos isto notório. Jesus de Nazaré, como ele provou ser um homem de Deus. Todos os sinais e prodígios que Deus realizou por meio dele provaram que ele era um homem de Deus. Eles sabiam que ele era o homem de Deus. E então ele disse: vós, pelas mãos de injustos crucificastes e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou e somos testemunhas disso. Disse: pela fé no seu sangue este homem está são. Disse: se hoje somos interrogados acerca das boas obras que fizemos, seja conhecido de vós e de toda a casa de Israel, que pelo nome de Jesus Cristo, este homem foi curado. Quando perguntaram a que grupo religioso eles pertencem, onde foram consagrados, de que cemitério saíram, ou algo assim, de onde veio tudo isso? Onde vocês conseguiram o direito de fazer isso? Mostrem-nos que grupo vocês representam para que possamos ir aos anciãos e ver para que estão fazendo isso. Sim, Senhor. Queremos ver qual é a igreja que está ensinando esse tipo de heresia por aqui. De onde vocês são? Pedro disse: em nome de Jesus Cristo, pela fé em seu nome, este homem está são. Amém. E nada tinham que dizer sobre isso, pois lá estava o homem e eles o conheciam. Amém. Amém. Notem, vejam o que ele disse aqui. Agora, e esta é a pedra que foi repudiada por vós, os edificadores. E em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devais ser salvos. Oh, a rejeição da pedra. A pedra foi rejeitada, porque quando construíram o templo de Salomão, quero que notem uma ilustração muito bonita aqui. Quando foram construir o templo de Salomão, as pedras foram cortadas de um lugar, e de outro lugar, e de outro lugar. Algumas foram cortadas deste modo, e outras daquele modo. Mas a Bíblia disse que quando se juntaram, creio que levaram 40 anos para erigir o templo. E não houve um zumbido de serra, nem o som de um martelo em 40 anos.
As pedras se juntando, pedra sobre pedra. A única coisa que tinham de fazer era aplicar um pouco de argamassa nela e assentá-la ali. E se fixava, pedra com pedra, pedra com pedra. Pensem nisso. Agora, é isto o que penso disso, irmãos. Quando aquele templo lá representava o templo espiritual, o templo em que estamos agora. Eles vinham ao templo para receber sua bênção. Nós somos batizados no templo de Deus, no corpo de Deus, no corpo de Jesus Cristo. E estamos em Cristo pelo batismo do Espírito Santo. 1 Coríntios 12. E, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eles desejam coisas espirituais. Eles não se importam com as coisas carnais. Minha carne diz, estou muito cansado. Meu espírito diz, você não está. Eu sou o seu chefe. Siga-me. Amém. Vejo um caso lá e a médica diz, sabe, esse caso não tem recuperação. Esse caso está perdido. Eu olho para ela e digo, isso mesmo. Mas o Espírito Santo vem e dá uma visão, diz, vai se recuperar. Então eu digo, assim diz o Senhor, o homem viverá. E não andamos mais segundo as coisas da carne, andamos segundo as coisas do Espírito. Isso mesmo. Agora, quando estas pedras se juntavam, elas foram cortadas em todo o mundo, em diversos lugares. A madeira trazida dos seus altos cedros do Líbano era cortada e levada a Jope, em carro de bois e aí por diante, em jangadas, até chegarem para fazer o templo. Mas quando se juntavam, quero que notem, uma pedra foi cortada desta forma, outra pedra cortada de outra forma. Talvez quando os pedreiros as estivessem cortando, eles tenham discutido e brigado e tudo mais. Como muitos pregadores fazem hoje. Sou metodista, sou da Igreja de Deus. Glória a Deus, pertenço às assembleias. Sou isto. Vocês continuam brigando. Mas lembrem-se, é Deus quem está cortando. E quando este cortava desta forma e um daquela forma, eles não conseguiam entender. Mas quando iam juntá-las, tudo estava no chão. E eles as assentavam, bloco sobre bloco sobre bloco, e não tinham mais de cortar. Creio que um dia glorioso destes, quando esta Confederação Unida de Igrejas se juntar, e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e colocado lá conforme a profecia, então formarão uma imagem semelhante à besta. E eu lhes digo, a verdadeira Igreja de Deus será forçada a se juntar. Os verdadeiros crentes dentre os metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, nazarenos, peregrinos da santidade, seja o que forem, se juntarão e serão cimentados pelo amor de Deus. E isso formará o corpo do Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes e os agnósticos e superficiais de mente serão jogados de lado. Eles entrarão direto na confederação de igrejas. E li outro dia que até as Assembleias de Deus entraram na confederação de igrejas. Oh, que coisa! Tem de negar a doutrina evangélica deles para fazê-lo. Isso mesmo! E todos os seus sinais e prodígios pentecostais, princípios, eles têm de negar isso. Para estar na confederação de igrejas, tem de negá-los, ó irmão, para terem prestígio. Eu prefiro, como já disse muitas vezes, me deitar de bruços para beber água de riacho e comer bolachas de água e sal e ser popular com Deus e ser servo dele, de Deus, do que ter o melhor que há, que este mundo dá. Se eu tivesse de comprometer minha fé no Senhor Jesus Cristo e sua Bíblia, creio que esta é a palavra infalível de Deus e cada palavra dela é certa. Sim, Senhor. Agora, veremos lá como estavam fazendo. Eles rejeitaram, eles começaram a assentar suas pedras e chegaram a um ponto quando acharam uma pedra estranha. Eles não puderam usar aquela pedra. Disseram, essa pedra não serve para nada. E a jogaram em um montão de ervas daninhas em algum lugar. Não puderam usá-la, parecia estranha. E tentaram construir seu edifício e chegaram a um ponto e assentaram todas as pedras e as assentaram desta forma. Chegaram a um ponto que não conseguiram achar nenhuma pedra para encaixar nesta esquina.
Continuaram construindo e construindo e construindo, e o edifício ficou tão alto que não dava para continuar, pois precisavam de uma pedra de esquina. Eles procuraram entre todas as pedras, tentando achar uma pedra de esquina, mas não conseguiram achar nenhuma. E de repente, alguém foi ao montão de ervas daninhas, e a própria pedra que rejeitaram era a principal pedra de esquina. E é o que acontece hoje, amigos. A igreja metodista está bem, a igreja batista está bem, a igreja presbiteriana, a pentecostal, a nazarena, a peregrina da santidade, seja qual for, tudo bem. Mas a questão é, irmão, que estão rejeitando a verdadeira pedra de esquina. É por isso que o evangelho não foi a todo o mundo por meio de poderes e sinais e demonstração. É porque as denominações excluíram o próprio poder do fenomenal, dizendo, os dias dos milagres já passaram, não há isso de cura divina, não há isso de falar em línguas, não há isso de sobrenatural, isso foi para um dia passado. E você verá, irmão, que cada uma que faz isso fica bem ali na prateleira. Elas não passam de organizações de lojas. Elas têm um monte de membros, isso mesmo, mas a Bíblia disse que eles teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Destes afasta-te. Mas como igrejas, eles veem que todas estas denominações têm tentado edificar. Elas não podem edificar sobre nada menos do que Jesus Cristo é justiça. E se você recebe Jesus Cristo e diz que é tolice, diz, eu recebi Jesus. Se recebe Jesus, você recebe algo que ele diz que esta palavra de Deus é inspirada. E ele é o mesmo Senhor Jesus esta noite, realizando e fazendo exatamente o mesmo que disse que faria. Ou você não recebeu o Senhor Jesus, você recebeu alguma teologia, mas não o Senhor Jesus. Pois quando Jesus entra em seu coração, algo acontece que você crê em tudo o que Deus diz. Não só isso, mas você sabe que é assim. Todos os demônios do inferno não poderiam tirar isso de você. Ora, claro, você crê nisso. Deus disse isso e acabou. Quando ouve assim, diz o Senhor, você põe suas esperanças nisso aí. Quer viva ou morra, você crê nisso. Mesmo assim, você está pronto a selar seu testemunho com seu sangue a qualquer momento, pois crê que é a verdade. Você sabe que é a verdade, pois Deus disse assim, e algo dentro de você sabe que é a verdade. Mas agora, se você só aceita baseado em um ponto de vista educacional e... Ora, você pode argumentar isto e argumentar aquilo e dizer isto não é e aquilo não é, e não cremos nisto e não cremos naquilo. Você sabe argumentar. Você diz, bem, não posso crer em coisa assim. Talvez tenham chegado à mesma coisa em New Albany esta noite, argumentando contra Deus. Por que isso? Ouçam um pouco mais e vejam a oração que essas pessoas fizeram. Disse, porque bramam os gentios e os povos pensam em coisa vã. Verdadeiramente, Senhor, de teu Filho Jesus, e concede aos teus servos, quando oraram unânimes. Disse, concede aos teus servos falar a palavra de Deus com ousadia, enquanto estendes a mão de teu Filho Jesus para curar os enfermos. Amém. Deus nos ajude a ter uma reunião de oração assim. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Que coisa! É disso que precisamos esta noite. Homens e mulheres com o coração e unânimes como eles estavam. Eles não dão atenção a isto ou aquilo ou a outra coisa, mas você está imerso em Cristo Jesus. Minhas esperanças estão edificadas em nada menos do que no sangue e na justiça de Jesus. Quer o sol nasça amanhã ou não, nos unimos com um juramento perante Deus de servirmos ao Senhor Jesus e andarmos em seus passos, independente do preço. Então você verá uma igreja avançando. Amém. Disse, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devais ser salvos.